sepulcros caiados, é o que o Senhor, é disso que o Senhor chama os fariseus, porque por fora parecem muito bem, né, muito justos, mas por dentro há todo tipo de podridão e hipocrisia. E o interessante é que nós celebramos hoje a memória de um santo, Santo Agostinho, um santo que na sua juventude, de certa maneira, poderia ser muito bem a imagem desse sepulcro caiado que o Senhor chama hoje os fariseus. Santo Agostinho, na sua juventude, era um excelente retórico, um jovem já de sucesso, né, pela sua formação, muito talentoso, tinha dinheiro por conta disso, mas por dentro, né, o que tinha ali era uma gnose, os maniqueus eram gnósticos. Ontem eu brinquei falando que os maniqueus eram como se fossem os macumbeiros da época, né? Mas é algo assim, né? Algo dessa maneira. Então, por fora, né, tudo parece muito tranquilo, muito bem, muito justo, muito bom, mas por dentro um campo de batalha. Isso é Santo Agostinho, né? E é interessante a gente ver, né, a jornada dele rumo, de certa maneira, a essa coerência que nós todos procuramos no Evangelho. Santo Agostinho chega a dizer, né, a Deus, tem isso lá nas confissões: Senhor, me faz casto e continente, mas hoje não. Né? Essa sinceridade de Santo Agostinho diante de Deus, como eu costumo brincar dizendo que é uma sinceridade brutal, né? Isso é humildade. Nosso Senhor aqui condena não simplesmente a falta da coerência entre o que nós falamos e o que nós vivemos, mas principalmente essa vontade de parecer justo, de querer ser, né, de querer parecer algo que nós não somos. Nós precisamos estar na verdade. Em João 3, 19 a 21, nosso Senhor diz o seguinte, falando para Nicodemos: o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e se põe junto às trevas, para que suas obras não se tornem manifestas. Ou seja, quem faz as coisas ruins odeia a luz e prefere as trevas para que fique oculto aquilo que ele faz. Ele não quer que os outros saibam, ele não quer que os outros vejam isto. E é interessante porque quando o Senhor vai inverter e falar, né, daqueles que estão na luz, ele não diz assim: quem pratica o bem, em contraposição a quem pratica o mal. Ele diz: quem está na verdade se põe junto à luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. E tem uma diferença interessante aqui, porque veja, é mais importante estar na verdade até do que, né, as próprias boas obras. Como assim, padre? Em que sentido? Veja, meus irmãos, antes de Deus nos querer castos, continentes, justos, prudentes, temperantes, né? Você que tem uma ira, né? Você que é meio irascível, né, e quer ser mais paciente. Antes de Deus querer que você seja paciente, Deus quer que você seja humilde. E o que é humildade? É essa sinceridade aqui de Santo Agostinho, de na sua oração virar para Deus e falar: Senhor, me faz casto, mas hoje não. O que ele está querendo dizer com isso? Senhor, eu quero ser casto, mas olha, eu sou tão fraco, que até para querer, né, eu não tenho força. Então, me ajuda, dá um jeito, me faz casto de um jeito. Né? Eu hoje não estou querendo, inclusive. Sabe, é reconhecer a sua miséria. O que é humildade? Reconhecer a sua miséria diante da majestade de Deus. Ou seja, está na verdade. A primeira coisa que nós precisamos na nossa vida espiritual é estar na verdade. Antes até das obras, antes até das boas obras, elas virão depois. Mas precisamos estar na verdade. É por isso que nós precisamos da confissão. Por isso a gente confessa. Porque se a gente não está na verdade, não tem nem como ter boas obras. Né? Então, começa por confessar diante de Deus, como Santo Agostinho aqui, na sinceridade brutal dele, ele diz: Senhor, me faz casto e continente, mas hoje não. Hoje não. Veja a minha fraqueza, olha a minha falta de vontade, até para isso. E isso foi no processo de conversão de Santo Agostinho. Ele não virou santo da noite para o dia.
E olha que era um grande pecador, se você for ler a história dele. Ele mesmo falando, ele mesmo confessando, né? Não era só a questão lá dos maniqueus, que eram hereges da época, gnósticos. Mas além disso, tinha problemas em relação à própria castidade, como ele mesmo fala aqui, a luxúria, né? Enfim, ele passou por grandes batalhas, mas ele fez essa jornada, né, em busca, né, de si mesmo e de Deus, é claro, em busca da verdade. Ele fez essa jornada, ou seja, ele fez essa jornada para estar na verdade. Foi isso que o levou à conversão, claro, muita oração de Santa Mônica, como falávamos ontem, né, também uma ajudinha de Santo Ambrósio, né, mas esse desejo dele sincero de ir em busca da verdade. Então ele esteve na verdade. Quem está na verdade se põe junto à luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então, meus irmãos, olha, para nós alcançarmos essa coerência, nós precisamos empreender essa jornada que começa com a humildade. Começa por se colocar na verdade. E onde que nós fazemos isso de maneira concreta? No sacramento da confissão. Ali você diz quais são as suas misérias. Você apresenta as suas misérias diante de Deus. Você pode dizer até quase como o Santo Agostinho aqui. Mas apresentar as suas misérias. Apresentar isso. Porque Deus espera de nós. Né? Deus espera de nós, antes de tudo, uma sinceridade, uma autenticidade. Mais até do que uma perfeição. A perfeição vai vir depois, com o tempo. É a jornada. Em busca da perfeição. Mas o que acontece é que às vezes as pessoas querem a perfeição imediata. Agora. Eu me converti ontem, entendeu? E agora, pronto. Somos perfeitos em todas as virtudes. Enquanto não aceitar a própria miséria, sequer vai começar o caminho em direção à santidade. Então, meus irmãos, Deus transformou, né, vou aqui, né, brincar um pouco, Deus transformou um playboy maniqueu, né, Santo Agostinho, um playboy maniqueu, em um grande santo doutor da igreja. Em pouco tempo, com a graça. Por isso que Santo Agostinho vai defender tanto a graça. Na época de Santo Agostinho surgirá um monge chamado Pelágio, que vai dizer assim, olha, Jesus veio para dar o exemplo. E aí ele só veio para dar o exemplo. E aí a gente segue o exemplo. Pronto, simples assim. Pelágio era um monge muito virtuoso e tal. Então ele pensava que, não, é só a gente seguir o exemplo. E pronto, vocês não são santos porque vocês não querem. E Santo Agostinho, na experiência dele, né, vai dizer assim, não, Pelágio, não é desse jeito não. Sem a graça, ninguém consegue ser santo. Não é assim. E veja, e Santo Agostinho vai defender aquilo que ele mesmo viveu. Porque sem a graça ele não conseguiria. Deus fez desse playboy maniqueu, vamos brincar desse modo, um grande santo doutor da igreja, um dos maiores. Se fala, né, no seminário tem até algumas brincadeiras. Ah, não, eu prefiro Santo Agostinho, eu prefiro Santo Tomás, tem essas coisas assim, é só brincadeira de seminarista, né? Mas o próprio Santo Tomás era agostiniano. Né? Ou seja, Santo Tomás, depois da Bíblia, quem ele mais cita é Santo Agostinho. Depois tem Aristóteles, enfim. Né? Então, um grande doutor da igreja. Que passou por essa jornada. Então, ele fez esse percurso em direção, né, a essa coerência. Não pensemos que nós vamos ter essa coerência de vida da noite para o dia. Agora, a gente precisa sim ter, para começar essa jornada, a humildade de reconhecer a nossa miséria. De reconhecer, antes de tudo, diante de Deus. Não é para falar para os outros, né? Ficar abrindo para os outros a nossa vida. Mas, antes de tudo, reconhecer diante de Deus. E pautar o nosso comportamento a partir disso. Porque, né, se eu me recordo constantemente da minha última confissão, eu penso duas vezes na hora de julgar o irmãozinho, né? Que fez uma coisa ali que às vezes foi bem menos grave do que aquilo que eu fiz. A gente precisa, assim, sabe, na hora de pensar em julgar outra pessoa, lembre-se da sua última confissão. Né? Lembre-se da sua última confissão. Santo Agostinho, com muita humildade, escreveu, né, um livro chamado Confissões, onde ele foi ali abrindo, né, não só para as outras pessoas, mas principalmente diante de Deus. Foi ali confessando tudo que foi a vida dele, toda a ação da graça na vida dele. Que nós também, né, tenhamos essa audácia de confessar, né, e literalmente, no sacramento da confissão, colocar as nossas misérias diante de Deus, para que a gente possa empreender essa jornada. Senão, nós nos tornaremos, sim, sepulcros caiados, cheios de podridão por dentro. Né? Por quê? Porque não tivemos a coragem de confessar as nossas misérias diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.